mentira. Na verdade, quem vai explicar é o Ricardo Meira, nosso colunista de arquitetura e design. Boa tarde, Ricardo. Boa tarde, Babi. Boa tarde, ouvintes. Que é esse nome que envolve tanta polêmica? É um nome, parece até nome de norma, né? Reserva técnica, mas não é isso, não. O que é e por que é tão polêmico? Reserva técnica é um eufemismo. É um nome fofo para comissão. É que, na verdade, reserva técnica em engenharia e arquitetura, né, quando você vai fazer um orçamento de uma obra, uma licitação, reserva-se uma verba para imprevistos, para alterações de escopo. Então, cria-se uma reserva técnica para aquele projeto. Como o nome é muito bonito, aí o mercado passou a utilizar isso para descrever qualquer tipo de benefício ou remuneração indireta que profissionais de arquitetura ou design recebem por especificar produtos, serviços, insumos de forma geral. E aí, a partir dessa relação indireta com fornecedores, eles são remunerados, né, tanto pelo cliente quanto pelo fornecedor. Não é uma prática muito legal, mas ela é disseminada, né, consagrada no mercado já há muitos anos, não é de hoje, e é sobre isso que a gente vai falar hoje. E de uma coisa, de acordo com o CAL, isso tem algumas limitações éticas, né? Assim, tem alguns poréns, isso não é, teoricamente, não normal, não era para ser feito assim, não é o correto, mas o exemplar. O que acontece? O Conselho de Arquitetura, né, do qual eu faço parte, embora aqui eu não fale por ele, né? Perfeito. Eu faço parte dele, ele tem um código de ética. E existem vários artigos, inclusive tem um artigo da lei que regulamenta a profissão do arquiteto, que diz que é infração ética locupletar-se ilicitamente às custas do cliente, né? Ou seja, auferir ganho financeiro de forma ilícita, que é diferente de ilegal. Eu não sou advogado, mas eu tive que estudar isso para aprender, né? Tem coisa que é legal, mas continua sendo ilícito, né? Licitude e legalidade é diferente. Então, você me contrata para reformar o teu apartamento, e aí eu tenho uma relação de parceria, enfim, de confiança com determinados fornecedores. Eu levo você no fornecedor A para comprar um sofá, porque é o melhor sofá, é o que eu coloquei no projeto, você está me pagando para isso, para te dizer qual é o melhor sofá. Então você me paga para isso. Aí você vai lá na loja, o fornecedor, por ele não ter tido nem o trabalho de fazer uma mídia para achar você. Prospectar o cliente, ele economiza em verba de marketing e de captação. Então ele remunera quem leva o cliente para lá. Aos olhos do fornecedor, está tudo certo, ele está pagando uma comissão de alguém que indicou um cliente. Só que aos olhos de quem presta o serviço, e isso está bem claro na legislação do CAL, e aí algum dos itens, né, do Código de Ética, esse de locupletar-se ilicitamente, eu não posso, é vedado receber qualquer tipo de benefício, remuneração ou provento de fornecedor do meu cliente. E também está escrito ali que eu não posso atender a duas partes do mesmo contrato. Então há implicações não só relacionadas ao arquiteto urbanista do ponto de vista ético, mas também pode ter problemas do ponto de vista jurídico, em que entra aí o Código de Defesa do Consumidor. Falando aqui para o cliente, para cliente, normalmente o profissional, o bom profissional, e a maioria, ele é muito transparente. E muitos deles fazem isso de boa fé, porque sequer sabem que está errado. Ou porque, infelizmente, é um serviço ainda pouco valorizado. Então, como os profissionais de arquitetura e design acabam tendo uma remuneração baixa para aquilo que eles entregam, eles acabam buscando formas de compensar essa remuneração. Só que você alimenta um círculo vicioso, porque o que agrega valor a um produto é o retorno que ele gera. E quando um profissional recebe uma comissão de um fornecedor, quanto mais dinheiro o meu cliente gasta, mais eu ganho. O que não faz o menor sentido. Então, há muitos profissionais conscientes disso que passam a fazer o seguinte: convertem esse desconto que a loja oferece, na verdade, essa comissão que a loja oferece, em desconto para o cliente. Então ele mantém uma relação de fidelização, de confiança com o fornecedor, o que é muito bom, tanto para ele, que não tem problema com o que ele especifica, quanto para o cliente, que vai ter um produto de qualidade, mas ele não recebe duas vezes pelo mesmo trabalho. Então ele converte esse desconto para um cliente, entrega o melhor para o seu cliente e ainda gera economia, o que é duas vezes melhor. Aí né? eu fidelizo, é o caso com um arquiteto de Exatamente. gente, um design desse, faz um negócio transparente, né, e bom pra gente.
E porque tem algumas práticas que dá até para desconfiar para o cliente, né? Assim, eu já peguei alguns projetos de arquitetura e design que falava o nome da loja e a arquiteta ainda falou assim: não, pode deixar que eu vou lá, eu faço o orçamento para você, ou do que eu quero, vou lá e já mando para você exatamente o que eu quero daquela loja que tem que ser isso aqui para o seu negócio. Eu falei: como assim? Só tem um negócio? É aquela loja. E o que ela for lá, e o que ela escolher, ela só só quer o meu cartão para eu passar lá, porque já tudo ela fez. Infelizmente é muito comum. Não que isso necessariamente tenha acontecido, né, que você tenha pago uma comissão, mas é um indício. Quando eu fiz projeto e de repente eu especifico um determinado móvel que tem que ser aquele, porque faz parte da minha criação. Uhum. Eu preciso te convencer disso, mostrar para você que não se substituir por outro e é um direito teu, vai afetar a solução que eu estou criando. Legal. Mas eu não posso receber do fornecedor por isso, eu recebo de você. Então é muito importante que a pessoa procure profissionais que tenham essa transparência, tratem com lisura e com ética o dinheiro do seu cliente, o que é a maioria. A maioria faz isso. Há muita confusão, inclusive, com relação ao legal e o lícito. Há muitos colegas que, por exemplo, acham que se colocar em contrato está tudo certo. Não, mas eu boto em contrato, o cliente não é enganado. Eu digo para ele que eu estou cobrando barato pelo projeto porque todo esse trabalho de especificação, quem me paga é a loja. E tem cliente que até concorda. Ainda assim, o profissional de arquitetura e design, por ser um especialista, ele tem o dever de zelar pela lisura e pela imparcialidade daquilo que ele faz. Então, se está no contrato, pode não ser ilegal, mas continua sendo ilícito do ponto de vista ético, porque eu, detentor do conhecimento, eu não posso induzir o meu cliente a tomar uma determinada decisão de consumo que pode eventualmente vir a prejudicá-lo, ainda que seja de boa fé. Sem falar que tem um comprometimento comercial aí, porque se eu especifico uma loja e eu recebo dela, eu sou responsável solidário pelo produto. Então, se tiver um problema, o cliente pode me acionar, inclusive. Não só do ponto de vista técnico, porque ele pode fazer isso com qualquer arquiteto, né? Eu respondo por aqui, Sim, tecnicamente, por tudo que eu especifico. Mas a qualidade de um serviço, atraso na entrega. Então, eu também passo a responder comercialmente. E não vale a pena para o profissional. Olha só, quantas nuances, né? Assim, para os dois lados, né? É melhor pagar o preço justo pelo projeto? É um trabalho, assim, grande, de rodar a loja, buscar fornecedor de confiança, ter uma relação de fidelidade ou de lealdade com o fornecedor. Saber, né? Porque vocês profissionais, vocês de arquitetura, vocês têm exatamente que rodar muito. Imagina o trabalho de ver material, de buscar de onde é que veio, ver se tem qualidade, ver se não tem, saber o histórico também. Tem uma relação muito grande, né? Com a loja, assim, poxa, essa loja nunca deu problema, tem esse histórico todo e isso conta como é um valor desse arquiteto também, né? Rodar desse jeito, saber tanto material, saber tudo e alertar o cliente, né? Das escolhas que ele está fazendo. E é um trabalho grande, traz retorno para o cliente e precisa ser pago pelo cliente. Então, quando eu me apresento para o cliente, digo, olha, o trabalho de especificação, de levantamento de custo, eu vou te indicar 3 fornecedores, ou até um só que seja. Não quer dizer que eu tenho que receber da loja por isso. A minha relação de fidelidade está na qualidade do atendimento, na qualidade do produto. Eu prefiro me fidelizar a uma loja que dá prioridade para o meu cliente, facilita o pagamento ou trata ele de uma maneira diferente do que necessariamente que me dê dinheiro para fazer o que eu já estou sendo pago para fazer. Que legal, a gente isso vale como regra, acho, para todo mundo, né? Todo mundo que tem uma loja, que faz serviço, na verdade, né? De intermediar, ter essa questão ética, né? De transparência com o cliente. Ricardo, e o cliente que acha que está sendo lesado de alguma forma, o que ele deve fazer? Bom, a primeira coisa é conversar abertamente com o seu profissional para pegar mais informações, porque muitas vezes, como eu disse, o profissional está agindo de boa fé. E aí ele pode dizer, olha, eu não concordo com essa comissão, porque eu já estou te pagando para isso, eu não sabia que ia ser assim. E aí dá a chance do profissional falar, não, se você não concorda, eu vou te repassar essa comissão na forma de desconto, enfim. O ideal é que ele busque um acerto interno. Direto, perfeito. Caso não seja possível, no caso de arquitetos e urbanistas, ele pode acionar o Conselho de Arquitetura, entra ali no site do caldf.gov.br e pode, em último caso, denunciar esse profissional. E aí o Conselho faz toda a apuração para averiguar a conduta ética desses profissionais, né? Mas geralmente num acordo entre os dois ali, numa conversa franca e direta,
tudo se resolve. Que legal. Ricardo Velho, muito obrigada mais uma vez pela sua participação aqui no Mesa para Dois. Eu que agradeço. Semana que vem vai ter menos polêmica, mas era importante tocar nesse assunto. E nós, inclusive, ouvinte, se quiser dar uma sugestão, eu mesmo estava dando aqui, eu pisei num marimbondo, num lugar que era muito cheio, o pessoal falou, não sei o que tem nessa casa que atrai. Eu até dei uma sugestão, olha, vamos falar um dia sobre bichos e casas, morcego, a abelha, que tem algumas casas que eu não sei se é a cor da tinta, não sei se é o material que usa, que atraem bichos e que é complicado. O Davi Rodrigues está aqui na Auxiliar Técnica, sabe bem disso, ele que mora numa chácara, ele sabe quais são os perrengues de quem mora perto da natureza e que tem algumas condições que atraem ainda mais animais para Vamos falar disso. Vamos nessa. Para esses outros assuntos, é só mandar para o WhatsApp Nova 981484631. No Ricardo Meira no Instagram também, no Instagram da Nova Brasil FM, que inclusive está com sorteio do ingresso do Djavan. Você encontra a gente de diversas maneiras. Só falar agora. 1h22. A gente continua com a nossa programação musical, agora com Jorge Vecilo, Homem-Aranha.